Olá, meus irmãos, minhas irmãs, quem vos fala é Jorge Coelho. Eu decidi hoje fazer um vídeo no lugar do áudio por achar que o vídeo pode ser mais estimulante para as pessoas, porque unindo a imagem, a fala facilita o entendimento e mantém as pessoas mais atentas, né? Então nós vamos continuar desta forma, dando prosseguimento à tarefa de divulgação dos princípios da doutrina espírita em formato eletrônico. Vamos hoje analisar um artigo do Codificador, publicado na Revista Espírita de novembro de 1865, em resposta a uma carta recebida por Kardec de um advogado de Constantinopla, em que o missivista narra as suas observações entre a comunidade espírita daquela cidade, que estava, assim como a África e boa parte da Europa, experimentando a terceira pandemia de cólera, que se iniciou em 1846 e se estendeu até meados de 1865. Neste artigo, veremos a postura do codificador em momento semelhante ao que vivemos hoje. É comum em momentos como os que estamos vivendo, que mostram a fragilidade da vida material e sem poder contar com respostas imediatas e eficientes por parte da ciência em oferecer a solução para o problema, surgirem sistemas estranhos, fórmulas mágicas, receitas milagrosas e arautos de curas que prometem salvar vidas ou manter a imunidade daqueles que se dispuserem a seguir tal ou qual preceito, ou que a fé em determinada crença por si só seria o suficiente para proteger os adeptos. Para se ter uma ideia, na primeira pandemia de cólera enfrentada pelo Brasil em 1820, a cidade do Rio de Janeiro foi a mais afetada e contabilizou perto de 200 mil mortes causadas pelo vibrião da cólera. E uma das recomendações estapafúrdias naquela época era de tratar a infecção com cachaça e café. Vejam, meus irmãos, exatamente 200 anos depois, de certa forma a história se repete. Se no Rio de Janeiro de 1820, a prescrição de cachaça e café para combater uma pandemia bacteriana soa estranho, imaginem em pleno século XXI o dirigente de um país, o presidente da Bielorrússia, recomendar à sua população o consumo de vodka e sessões de sauna. Uma recomendação destas ou é demonstração de completa insanidade, ou quem recomendou é dono de uma destilaria ou de uma fábrica de saunas. Neste cenário confuso, até os espíritas, proclamadores da razão e da fé raciocinada, se deixam levar por ideias e sistemas que surgem em mensagens supostamente oriundas do plano espiritual, que contrariam os princípios da doutrina e que se afastam do conhecimento científico. Algumas destas supostas mensagens, vindas não se sabe de onde, sugerem datas precisas, marcadas para o fim da pandemia e para a descoberta de vacinas e remédios, sem se esquecer de acenar com represálias ainda mais terríveis para a humanidade, caso esta não se transforme moralmente na vigência da atual pandemia. Outras, divulgadas por médiuns influentes no movimento espírita, chegam a flertar com a falta de caridade, quando afirmam que o vírus só infecta os organismos das pessoas que vibram em baixa frequência, sugerindo que os que padecem da infecção e até os que a ela sucumbem estão em posição espiritual inferior. Ora, meus irmãos, esse raciocínio é contrário ao princípio da caridade exposto na doutrina espírita e é contrário ao princípio do amor ao próximo. Não me surpreenderia se encontrássemos entre os que se dizem espíritas quem defenda que a pandemia está expurgando o planeta para que no pós-pandemia esses evoluídos entre aspas, que ficarem, desfrutem de um planeta de regeneração. Não duvido que tenha entre nós quem já não tenha pensado nesta hipótese. Kardec inicia o artigo fazendo referência a críticos do espiritismo que, na vigência da pandemia de cólera, em uma tentativa de ligar a doutrina ao surgimento da infecção,
chamavam o espiritismo de espíritos morbos, e que dois polos antagônicos se deram as mãos para combater a doutrina. O codificador não identifica estes dois polos opostos, mas podemos concluir que um dos polos fosse o das religiões tradicionais e o outro os materialistas. Um destes dois, possivelmente o polo religioso, mandou cunhar uma medalha com a efígie de São Bento, prometendo que bastaria usar a medalha para se preservar do contágio da doutrina. Ironicamente, Kardec comenta: não nos disseram se tal meio cura os que já foram contagiados pela doutrina espírita. Concluindo, registra Kardec: comparando os documentos da história do espiritismo com os da história dos primeiros séculos da Igreja, ficaremos surpresos de aí encontrar pensamentos e expressões idênticas. Só falta uma coisa: as feras do circo, o que, não obstante, é um progresso. Hoje, é verdade, não temos as feras dos circos, mas as redes sociais as substituem. É certo que as redes sociais não podem matar o corpo, mas podem matar a reputação, o que também é muito grave, muito sério. Vejamos agora do que trata a carta do advogado de Constantinopla, que assina Repos Filho, e que narra as suas observações durante a pandemia naquela cidade. O advogado lamenta a devastação imposta pela infecção que, segundo alguns mais otimistas, conta ele, vitimou 70 mil pessoas, enquanto que outros mais pessimistas afirmam que o número de mortos se aproximou de 100 mil pessoas. Em sua narrativa, Repos Filho identifica o benefício, em momentos de dor e sofrimento, da fé e da crença espírita em infundir coragem aos seus seguidores. Eu vou ler aqui um trecho da carta do advogado. Diz ele: quem sabe se não devemos a essa calma da alma, a essa persuasão da imortalidade, a essa certeza das existências sucessivas, em que os seres são compensados segundo o seu mérito e seu grau de adiantamento. Quem sabe, digo eu, se não é por essas crenças, bases de nossa bela doutrina, que nós todos, espíritas de Constantinopla, devemos ter sido preservados do flagelo que se espalhou e ainda se espalha entre nós. Digo isto principalmente porque foi constatado aqui e alhures que o medo é o predominante mais perigoso da cólera, como a ignorância, infelizmente, se torna uma fonte de contágio. Podemos observar no trecho que acabamos de ler da carta que, além da constatação dos benefícios morais e espirituais, o autor da carta, em uma opinião particular, considerou que o bom ânimo, a esperança e a coragem que a doutrina espírita infunde em seus adeptos seriam responsáveis por preservar fisicamente os espíritas da contaminação pela bactéria causadora da cólera. Vejamos, pois, meus irmãos, como reage o codificador às alegações do missivista. Vou pedir licença a vocês para ler parte do artigo de Kardec, publicado na Revista Espírita de 1865. Diz o codificador: certamente seria absurdo crer que a fé espírita seja um atestado de garantia contra a cólera. Sem dúvida, os espíritas podem morrer de cólera, como todo mundo, porque seu corpo não é mais imortal que o dos outros, e porque quando chega a hora, há que partir por esta ou aquela causa. A cólera é uma das causas que só tem de particular levar um maior número de pessoas ao mesmo tempo, o que produz maior sensação. Parte-se em massa em vez de isoladamente. Eis a diferença. Mas a certeza que eles, os espíritas, têm do futuro, e, sobretudo, o conhecimento desse futuro, que responde a todas as suas aspirações e satisfaz a razão, fazem que absolutamente não lamentem deixar a terra, onde se consideram como em passageiro exílio. Segue o codificador. Segue-se que vão negligenciar as preocupações necessárias em casos semelhantes
e baixar a cabeça diante do perigo? Absolutamente não. Eles tomarão todas aquelas que são aconselhadas pela prudência e por uma higiene racional, porque não são fatalistas e porque, se não temem a morte, também não devem procurá-la. E agora, meus irmãos, prestem muita atenção nesse trecho, que é importantíssimo. Olha o que o codificador nos diz. Ora, desprezar as medidas sanitárias que podem preservá-los seria um verdadeiro suicídio, cujas consequências conhecem muito bem para a ele se exporem. Consideram como um dever velar pela saúde do corpo, porque a saúde é necessária à realização dos deveres sociais. Se buscam prolongar a vida corporal, não é por apego à terra, mas para ter mais tempo para progredir, melhorar-se, depurar-se, despojar-se do homem velho e adquirir maior soma de méritos para a vida espiritual. Além desta influência moral, o espiritismo tem outra mais material. Sabe-se que os excessos de toda sorte são uma das causas que mais predispõe aos ataques da epidemia reinante. Assim, os médicos recomendam sobriedade em tudo, prescrição salutar, a qual muita gente tem dificuldade de submeter-se. E mais adiante, para encerrar, pois bem, por força de suas crenças e da maneira de encarar o objetivo da vida presente e o resultado da vida futura, o espírita modifica completamente os seus hábitos. Em vez de viver para comer, come para viver. Não pratica excessos, não vive como cenobita. Assim, usa de tudo, mas não abusa de nada. Isso deve ser exatamente uma consideração preponderante a acrescentar à que faz valer o nosso correspondente de Constantinopla. Muito bem, meus irmãos. Vejamos bem, o codificador foi preciso e não contemporizou com os argumentos do advogado que lhe escreveu. Ele deixou claro que os espíritas não são privilegiados em hipótese nenhuma. Não é a crença, não é porque acreditam na vida futura, na reencarnação, porque têm uma fé robusta, que os espíritas vão preservar os seus corpos físicos de adoecerem. Os corpos físicos dos espíritas estão na mesma condição dos não espíritas, do resto da população, e podem sim se contaminar e podem sim vir a perecer pela doença, né? O codificador deixa claro que, na realidade, o que a doutrina espírita faz com seus adeptos é uma mudança de comportamento. Ele modifica o nosso comportamento. Não só o nosso comportamento diante das causas físicas, diante das questões físicas, em que devemos sim, e os espíritas sabem que devem preservar a saúde física, devem proteger a organização física, que é o seu instrumento de trabalho e de progresso espiritual, mas também modificar as nossas disposições, modificar-nos moralmente, espiritualmente, melhorando as nossas atitudes, a nossa forma de pensar, que se refletem na nossa forma de agir. Esse é o grande contributo da doutrina espírita, o conhecimento da reencarnação, das vidas sucessivas, de que nós sobrevivemos à morte do corpo físico, deve mudar o nosso comportamento, a nossa maneira de agir diante do nosso semelhante. E claro, isso nos infunde coragem, bom ânimo, para enfrentarmos os momentos difíceis, os momentos limites como os que nós estamos vivendo, em que a nossa saúde e a nossa integridade física possa estar ameaçada. Nós enfrentaremos isso com mais coragem, mas enfrentaremos isso, como ratifica aqui o codificador, enfrentaremos isso par e passo, de mãos dadas com os preceitos da ciência, com as recomendações dos médicos, sem menosprezar a ciência, sem menosprezar a medicina, porque não podemos esquecer o caráter progressista da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina progressista, uma filosofia progressista. E uma das maiores demonstrações desse caráter progressista da doutrina espírita é ela caminhar par e passo, de mãos dadas com a ciência, sem combater a ciência e se submetendo aos princípios e às descobertas científicas. O que não é recomendável aos espíritas, o que não é lícito aos espíritas,
é a divulgação de mensagens apócrifas, a divulgação de mensagens que contrariam os princípios da doutrina espírita, a divulgação de mensagens que possam passar pensamentos estranhos, recomendações estapafúrdias, que fogem aos princípios científicos e aos princípios também da doutrina. Também não é lícito ao espírita a divulgação de mensagens mentirosas, de mensagens como no linguajar atual, das fake news. O espírita, quando for compartilhar uma mensagem nas suas redes sociais, ele deve saber a fonte, ele deve pesquisar se aquilo é verdadeiro, se aquilo é correto, se não é uma mentira, porque o espírita se torna, se tem uma coisa que a doutrina espírita nos faz, além de nos modificar o comportamento íntimo, além de modificar as nossas disposições íntimas diante das lutas da vida, mas também diante do nosso próximo, é nos fazer mais responsáveis diante de tudo aquilo em que nos envolvemos. Então, quando nós vamos divulgar alguma coisa, quando nós vamos passar alguma informação, nós devemos nos certificar de que aquela informação é correta. E, na dúvida, devemos agir como nos é recomendado por Erasto na doutrina espírita: é melhor que rejeitemos 10 verdades do que aceitemos uma mentira. É isso, meus irmãos. Vejam como é interessante, o codificador e os espíritas iniciantes, os primeiros espíritos, enfrentaram uma situação muito semelhante como a nossa, e fica como referência o comportamento do doutrinador para o nosso comportamento atual. Fiquem com Deus, a todos, muita paz, obrigado pela atenção e pela paciência.